Muito se fala de Itália, Grã-Bretanha e até a Alemanha, mas o primeiro país que pode dar um basta na imigração ilegal desenfreada poderá ser a Suíça. No dia 10 de junho de 2026, os cidadãos suíços irão às urnas para decidir se a população suíça, hoje em 9,1 milhões de habitantes, deverá ser limitada em 10 milhões de habitantes ou não. A discussão lá nem é se isso deve ser ou não, mas sim se o limite deve ser de 10 milhões ou de 9 milhões e meio. Isso faria com que as solicitações de asilos feitas por estrangeiros que chegam na Suíça fosse restringida radicalmente. O grande problema para a implementação dessa ideia é que, uma vez implementada, isso criaria atritos com a União Europeia que poderiam cancelar os acordos comerciais que ela tem com a Suíça hoje. E a Suíça é bastante dependente desses acordos. Então a grande discussão não é se isso deveria ser feito ou não, mas quais os impactos econômicos diante dos acordos com a União Europeia que isso teria sobre a Suíça. Vamos lembrar que a Suíça é um país que está rodeada por membros da União Europeia. E, portanto, qualquer acordo comercial com países próximos passa pelos acordos da União Europeia. A população suíça tem crescido 5 vezes mais que as de seus vizinhos. E isso não se deve porque os suíços estão fazendo filhos loucamente, não. São estrangeiros pedindo asilo para viver num país que é, todo mundo sabe, maravilhoso. Porém, que se continuar nesse ritmo, vai deixar de ser esse país maravilhoso em breve. Atualmente, 1/4 das pessoas que vivem na Suíça são estrangeiros. Obviamente que uma pequena parte desses são profissionais altamente qualificados que vão trabalhar nas grandes indústrias e pesquisas que são feitas na Suíça. Porém, a grande massa são de pessoas que estão indo trabalhar como operários ou outras funções de baixa qualificação profissional. Porém, não é só a troca cultural que está acontecendo na Suíça, mas também esse grande volume de pessoas entrando no país também causa problemas de falta de moradia. Suíça é um país pequeno, que não tem grandes áreas a serem loteadas e possui rígidas regras de construção para não criar um caos nas suas cidades. Então o governo não está conseguindo atender essa população que chega com uma boa infraestrutura. O aumento da criminalidade dos últimos anos também tem sido utilizado na campanha deste referendo. O partido governante da Suíça foi derrotado em 2016 num plebiscito para expulsar imigrantes condenados por crimes. E também foi derrotado em 2020 num plebiscito para o encerramento dos acordos com a União Europeia. Porém, nesse plebiscito que visa limitar a população suíça, há chances reais do partido governante sair vencedor, uma vez que conta com o apoio de 48% da população hoje. E pesquisas indicam que há um crescimento do apoio da população na aprovação dessa limitação, votada neste referendo. Obviamente que multinacionais como a UBS e a Rocha Nestlé são contrários a essa limitação, porque eles precisam de trabalhadores de baixa renda. Lá, como cá, a elite não está pensando na população, mas sim no seu próprio lucro. Porém, essa ideia de que bloquear a entrada de solicitantes de visto irá causar um caos econômico por falta de trabalhadores é errada. A Europa sempre precisou de trabalhadores de baixa renda. A Europa tem há décadas a necessidade de trabalhadores de baixa renda, seja para trabalhar nas indústrias ou seja para trabalhar no campo. Antigamente existiam programas que levavam estrangeiros para trabalhar por um tempo na Europa e se encarregavam de levá-los de volta para seus países. Isso sempre funcionou. Então isso pode voltar a ser implementado. Você não precisa dar cidadania a essas pessoas e mantê-las a vida toda no país. Era um bom negócio para o país que tinha trabalhadores para realizar as tarefas que os habitantes locais não têm mais interesse em realizar, e era bom negócio para quem vinha de fora porque fazia um bom dinheiro e voltava para sua casa com muito dinheiro. Por questões políticas, que eu não vou entrar em questão aqui, acabou se trocando esse método por aceitar pedidos de asilo e então se criar toda uma rede de assistência a essas pessoas. Um custo grande ao Estado, um custo maior do que a riqueza que essas pessoas geram trabalhando no país. Isso está causando problemas financeiros aos países europeus, além dos problemas sociais já bem conhecidos. A Europa precisa acordar imediatamente para esse caos criado por esses pedidos de asilo e imigração ilegal. Agora parece que a Suíça será o primeiro país a dar esse grito de libertação do seu próprio povo. O primeiro país a defender o seu próprio povo dessa invasão. O que faz a grandeza de uma nação é o seu povo. Se você importa uma população menos qualificada de outros lugares, você acaba desqualificando a sua própria nação. É mais que justo que a Suíça implemente leis que controlem a imigração ilegal. A imigração ilegal e permita apenas uma imigração qualificada para dentro de suas fronteiras. Portanto, não é uma questão de proibir a entrada de todo mundo, mas sim de quem vai entrar. Ainda que esse limite seja imposto hoje, sendo 1/4 da população de estrangeiros e sendo esse 1/4 a parte que faz mais filhos e o suíço original fazendo menos filhos, em muito pouco tempo a população original suíça entrará em extinção. Ou seja, aquele povo que lutou para fazer da Suíça um dos melhores países do mundo será substituído por pessoas que simplesmente
simplesmente chegaram lá para aproveitar as benesses já conquistadas. Então fica aqui todo o meu apoio a esse referendo, tomara que ele seja aprovado. Controle de fronteira é importante para os países, para a preservação da cultura daquele país. Se não houver controle de fronteira em nenhum lugar do mundo, todos os países passam a ser a mesma coisa. Acaba-se o multiculturalismo tão desejado e tão importante no nosso mundo. É importante que o suíço seja igual ao suíço, que o italiano seja igual ao italiano, que o alemão seja igual ao alemão, que o britânico seja o britânico. Precisamos de povos diferentes com visões diferentes. As diferenças culturais é que fazem a riqueza do nosso mundo, as diferenças culturais é que fazem com que se tenha mais de um ponto de vista para os mesmos problemas do mundo.